Muito bom dia, estamos ao vivo para o segundo dia de South Summit Brasil. Isso mesmo, a gente está falando ao vivo aqui do nosso cais. E para você que está em dúvida, teve um temporalzinho de madrugada, mas só para reforçar aqui, tá tudo certo, tudo ok. Quem tá pensando se vem ou não, não pense, apenas venha, tá fácil de chegar. E aproveitar, né? A gente não tá reclamando, a gente nunca vai reclamar do nosso tempo, mas ontem tava bem quente. Hoje tá uma maravilha isso aqui para circular, tá muito gostoso, tem um ventinho da orla aqui. Então é isso, confirmando, a gente tá ao vivo e tá sim rolando o South Summit Brasil. E nós estamos aqui para mais um dia de PoaCast. Nossa mesa já tá cheia, a gente vai abrir a transmissão aqui agora. Lembrando que a nossa transmissão ela fica aberta no canal do YouTube e vai até o final do dia, tendo aqui diversas mesas, diversos bate-papos, uma galera muito bacana passando aqui. E a gente também tá com duas equipes rodando na rua, fazendo as entrevistas por aí com o Rodrigo Cosma e o nosso outro repórter é o Vitor Abs. Então fica ligado que a gente tem programação de agora até encerrar o dia de hoje no South Summit. E amanhã também, se Deus quiser e a natureza permitir, mas ela vai, né? O pior era hoje a previsão, já passamos, tá tudo rolando, tá tudo acontecendo. Então é isso aí, vamos dar o pontapé inicial em mais um PoaCast no segundo dia do South Summit Brasil, direto de Porto Alegre. Vou apresentar, né? Fazer as apresentações da mesa aqui, trazer todo mundo pro papo. Na minha frente, ele que é o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Brem, e meu vizinho, né, Germano? Prazer estar dividindo a mesa aqui contigo. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. E aqui do lado nós temos o Pedro Capelupi, secretário de Parcerias e Concessões do RS. Pedro, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui para falar com vocês também. E na minha esquerda aqui o Gabriel Fajardo, como falamos anteriormente, que eu perguntei qual era a pronúncia certa. Gabriel é secretário adjunto também de Parcerias e Concessões, é isso? Exatamente, prazer estar com vocês. Legal, primeira pergunta, já que estamos no segundo dia, eu quero saber, vocês circularam ontem por aqui no primeiro dia, conseguiram vir? O que estão achando do evento? O que podem falar sobre o South Summit para quem não está aqui, infelizmente, mas está acompanhando aqui a transmissão? Eu sou eterno empolgado com o evento, com a repercussão que está dando. Fiquei tão feliz em ver no Jornal Nacional, repercutindo lá ontem à noite, South Summit, imagens lindíssimas. Assim. Tá, mas quem é o Jornal Nacional perto do PoaCast? Exatamente, né? A audiência aí aumentando. Então, assim, para a cidade, para o estado, realmente é um projeto, eu sempre falo, de maior transformação, né, da história de Porto Alegre. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, que já aconteceu, e ainda tem muita novidade, muita melhoria para se fazer, especialmente nessa área do cais, né? Porque ao mesmo tempo que a gente curtiu, que teve vários, né, palestras importantes, muita coisa acontecendo, mas também tem uma infraestrutura aí, eu acho que desafios a serem melhorados, né, daqui para frente, que a gente espera com a pauta de hoje aí, com o leilão do cais, que se resolva. O pessoal aí tem novidade. Pois é, a gente vai então entrar no nosso assunto aqui, debate da mesa de agora. E eu sou paulista, né? Mas vim pra cá pequenininho e tem um assunto que eu sempre escuto desde que eu cheguei em Porto Alegre, adoro a cidade, já virei um porto-alegrense, que é, meu Deus, o cais, quando a gente vai revitalizar? Quando a gente vai virar Buenos Aires? Todo mundo falava isso. Eu quero saber qual dos três pode começar me respondendo. Vai sair a revitalização do cais Mauá? Claro que vai, Olha, claro que vai. Que baita notícia. Como é que tá isso aí, Pedro? Que pé anda? Enfim, o que a gente pode contar pra quem tá assistindo? Bom, pra quem tá assistindo, primeira coisa, isso aqui vai ser muito melhor, muito maior do que Buenos Aires. Então nós temos que mirar muito, muito além. Esse projeto, junto com os outros projetos que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura e pelo Estado aqui na nossa capital, são fundamentais para tornar Porto Alegre a cidade mais interessante da América Latina. Esses projetos na beira do Guaíba são fantásticos. Revitalizar esse tipo de área que algum tempo atrás foi usado para infraestrutura, aqui no caso uma área portuária, é fundamental para a gente trazer de novo as pessoas para cá e tornar a cidade interessante. E o evento, o South Summit, ele mostra isso de maneira muito clara para todo mundo, né? O tanto de gente que tem aqui circulando e elogiando e vendo os potenciais da cidade é fundamental para a gente transformar de fato a cidade e o estado no melhor estado do Brasil em qualidade de vida. Isso é muito interessante. Em relação ao projeto de revitalização do cais, nós fizemos o leilão lá na B3 no dia 6 de fevereiro. O leilão foi homologado, ou seja, foi finalizado agora na segunda-feira.
na última segunda-feira. Tá quente. Tá quente. Então, passos sendo dados a cada dia. Agora nós temos um prazo de 60 dias para o consórcio vencedor da licitação assinar o contrato efetivamente, que aí vai ser o último grande passo até que o projeto se inicie de fato. Então a gente tem 60 dias a partir da segunda-feira passada, ou seja, ali no mês de maio, a gente deve ter a assinatura do contrato. O consórcio tem que cumprir uma série de exigências ainda de constituição da empresa que vai efetivamente fazer a gestão e os investimentos aqui no CAIS para que o projeto comece. É legal tu comentar isso, que eu sou leigo aqui, tá, nesses assuntos de leilão, né, governo e tal, mas eu acho muito interessante porque nem sempre quem tá assistindo do outro lado também, né, tem todo esse conhecimento. Tu falou em 60 dias, pra gente não ter esse problema. Aí a pessoa falou, pô, mas vai sair mesmo em 60 dias? Esses 60 dias também é uma segurança, é isso pro governo avaliar quem venceu esse leilão. Vocês podem falar mais como é que foi essa questão do leilão? Como é que é? Você apresenta um projeto, tem um projeto arquitetônico já, quem que faz esse projeto, como que as coisas caminham e por que esses 60 dias ainda? Tá, bom, vamos lá. Só para todo mundo também conseguir comparar esse projeto com outros projetos de infraestrutura que a gente tem no Brasil, que talvez sejam mais visíveis para a população. Então, a gente tem aeroportos que são concedidos, rodovias que são concedidas. O modelo que a gente está usando aqui é muito parecido com isso. A gente faz um leilão que é para buscar o parceiro privado que vai fazer o projeto. Quem nos auxiliou aqui na estruturação de tudo isso foi o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com consultorias contratadas para fazer um projeto referencial de utilização da área. É claro que tem várias premissas que precisam ser mantidas aqui ao longo do tempo, ou seja, a utilização da área ela tem que ser voltada para fins culturais, artísticos e de lazer, ou seja, de turismo. Mas o consórcio vencedor pode apresentar um projeto um pouco diferente do que está no projeto referencial. Ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade, até porque é isso que se espera de um parceiro privado numa concessão, que ele traga o seu potencial inovador e a melhor forma de executar o projeto. Mas é claro, as premissas principais elas têm que ser mantidas. A principal delas é a revitalização dos armazéns. Isso precisa atender todos os parâmetros exigidos pelos órgãos do patrimônio histórico, enfim. Então, tudo isso precisa ser mantido. Ele não pode chegar aqui e decidir que vai derrubar um armazém, por exemplo. Sim, claro. Isso não existe. Então, mas é bom deixar claro isso, muito... porque daqui a pouco eu participei eu quero derrubar e fazer uma área ali sem. Não, a gente também vai ter essa certeza que há essa característica, tão característica de Porto Alegre, né? Quem chega ali de avião ou vem chegando dentro da cidade, vê os armazéns, é um cartão postal da nossa cidade. Isso vai ser mantido? Tem alguma segurança disso? Isso faz parte da história, né, de Porto Alegre. Naturalmente, quando se avalia o que pode ser feito ali, esses pontos são trazidos e respeitados. A legislação federal, estadual, o tombamento. Então, isso que é uma evolução assim entre governo do estado e município, a gente conseguiu fazer, né, Pedro e Fajardo, para dar a segurança necessária para o investidor participar do leilão. Previamente, a gente já fez inúmeras discussões, processos participativos, debatemos com as cidades, fizemos os estudos de mobilidade, a viabilidade urbanística, a relação com o entorno. Então, tudo isso já foi, a própria licença prévia ambiental já foi estabelecido quando lá do momento do leilão. Então, o investidor que participou lá do leilão, ele avaliou, né, aquilo que foi aprovado junto aos órgãos responsáveis, município e estado, e fez os seus cálculos, né? Olha, isso aqui fecha a conta, eu vou ter que fazer, né, eventualmente a retirada do muro, eu vou ter que fazer as praças, eu vou ter que recuperar o passeio, eu vou ter que ter a ciclovia, a barreira de contenção, o sistema, né, de proteção. A gente não vai virar a beira da praia de Camboriú, né? Que é cheio de prédio fechado, acabou com a praia ali. Justamente pelo contrário, o projeto é de integrar ao centro, né? Porque eu acho que hoje a cidade, ela até então foi planejada muito de costas pro rio, né? Muito a gente ouviu esse termo aqui no bastidor, a gente tava falando e falou, pô, Porto Alegre, em um certo momento a gente falou, a cidade ficou de costas pro rio e que absurdo, né? Sim. E agora eu acho que com a revitalização ali do embarcadero, isso tá muito legal. A gente sente orgulho, né? Eu sempre brinco que meus primos paulistas falam, o que tem que fazer em Porto Alegre? Putz, há 15 anos atrás eu falava, não sei. Agora tu vem que eu sei onde eu vou te levar. A gente vai passear na orla, a gente vai... O que é importante é só a gente também compreender por que buscar um parceiro privado, né? Show de bola. Tendo em vista as inúmeras atribuições do Estado, da Prefeitura, as limitações orçamentárias e fiscais que o Estado principalmente vem enfrentando, buscar um parceiro privado faz sentido não só sob o ponto de vista econômico, mas também sob o ponto de vista de expertise, né? Não é o Estado que vai saber qual que é a melhor exploração disso. Veja o South Summit como um exemplo de exploração vem juntamente de uma parceria público-privada. E mais do que isso, também para poder solucionar os gargalos que hoje já são identificados pelo Estado. Então a própria barreira de contenção
ela vem justamente para a gente poder garantir que continue tendo uma proteção em relação a tempestades, inundações em relação a isso, mas que a gente possa fazer a integração do cais com a cidade, né? Então isso, o Estado, é importante dizer, ele não se exime do seu papel. Na verdade, ele utiliza a PPP, né, a parceria, como um instrumento para solucionar problemas. Tiago, se me permite, claro, a gente trabalhar um pouquinho esse tema dos prazos, que eu sei que é uma curiosidade, assim, muita gente que está acompanhando, está mandando WhatsApp aqui perguntando, quer saber os prazos, né? O Pedro começou aqui a falar, a gente tem agora o período da assinatura do contrato, já teve o leilão, já teve a homologação, então se evoluiu, temos o investidor para isso, né? Que bom, né? Toda aquela frase prévia a gente conseguiu passar. Agora a gente já está na assinatura do contrato. Assinado o contrato depois, eu vou fazer a provocação, naturalmente, que eu trabalhei junto aqui já mais ou menos, mas assim, para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo. Quando é que efetivamente começam as obras? Essa é a grande pergunta. Em que período, em que tempo, né? Qual é o investimento? Em que tempo? Em quantos anos? Que tem ali, né? Um período de anos para fazer. Como é que funciona ao longo desses 30 anos aí a concessão? Acho que deu para trabalhar que o povo quer saber. Muito, essa é a curiosidade. Bom, vamos lá. Isso que importa para as pessoas, né? Quando é que eu vou poder utilizar o cais enquanto não vai ter mais muro. Bom, então vamos lá. Depois da assinatura do contrato, o parceiro privado ele vai ter 180 dias para fazer os projetos de revitalização. Então ele precisa trabalhar e não só fazer os projetos, nós estamos falando de revitalização de patrimônio histórico, que precisa obedecer critérios muito bem definidos. Não é entrar aqui e fazer uma reforma toque de caixa, não é isso. E esse ponto aqui, Pedro, me permite que certamente vai ter alguma modificação, porque aquilo que foi modelado lá pelo BNDES é a partir de uma perspectiva. Naturalmente vem um investidor privado, tem um rearranjo econômico de atividades ali, claro que vai ter que ser respeitado aqueles parâmetros estabelecidos lá na viabilidade urbanística, mas ele vai produzir algumas modificações. E isso vai ter um tempo de avaliação do município ali para a gente efetivamente dar o alvará de construção, né, em todos os projetos complementares, porque tem a obra de recuperação, naturalmente, dos armazéns, mas tem a água, o esgoto, a infraestrutura, a iluminação, tem uma complexidade envolvida de projetos que vão ter que ser aprovados para, de fato, começar a obra. Né? E é o que o Gabriel falou, o Estado e o município, eles não se eximem do seu papel de identificar se aquilo atende ou não as necessidades e os anseios da população. Então, a equipe do Germano, a nossa equipe vai estar lá para avaliar esses projetos antes deles serem executados. Então, isso tem que atender, e não só a nossa equipe, mas as equipes do patrimônio histórico também, que precisam estar sempre atentas aos critérios para fazer a revitalização. A população pode ficar tranquila, então, porque quando tem uma obra desse porte, se bate muito nisso, né? De não perder a característica mesmo do local, essa parte das árvores, do que é histórico. Vai ser mantido, a gente vai só revitalizar e ter um espaço muito bacana para a cidade. Né? Exatamente. Então, isso a população pode ficar muito tranquila. Todos os critérios de manutenção do patrimônio histórico serão mantidos, isso sem E a gente tem alguma dúvida. Desculpa, só complementando também, porque uma outra coisa que falam muito é sobre o cais embarcadeiro, né? O cais embarcadeiro foi uma primeira ação dentro do cais Mauá de revitalização, que ficou muito legal, que é muito emblemático, e ele também faz parte da concessão, mantendo-se o contrato que existe hoje. Então não tem descontinuidade em relação ao contrato hoje existente. Na verdade, hoje é um contrato firmado até 2027. E o concessionário que assume passa, então, a administrar esse contrato. Exatamente. Não o embarcadeiro em si, mas o contrato que é firmado hoje com o responsável pelo embarcadeiro. E a gente já pode falar, secretário, se você tem alguma coisa, o que a gente vai ter ali, aquele espaço, assim, perguntando de Porto Alegrense, vai ter quadra, vai ter um espaço para show, vai ter bares, restaurantes, já se tem uma ideia do que vai ter, já se pode falar um pouco, alguma coisa sobre isso? Pode falar sim, acho que o Pedro me complementa, e aí trazendo um ponto que acho que é importante esclarecer. Tem uma área que é o que naturalmente vai pagar a conta da recuperação desses armazéns, que é mais próxima lá à rodoviária, que não tem imóvel histórico protegido, é uma área de terreno ainda bastante livre, são 65 mil metros quadrados, que é lá onde vai se empreender os empreendimentos residenciais, comerciais, enfim. Lá são as torres, que eventualmente o pessoal viu aí em algumas modelagens, feito, que repercutiu, entendeu, na imprensa. Isso é super interessante também, eu acho um grande diferencial do projeto, que o urbanismo contemporâneo recomenda que tu não tenha só uma área comercial e uma área separada residencial da cidade, tem que ser junto, tu tem que poder acessar serviço, o clube, o comércio, a escola, sem necessariamente tu precisar do uso do veículo, isso do ponto de vista estratégico do meio ambiente, da poluição, é extremamente correto e adequado, e por isso existe essa possibilidade de se empreender lá dentro daquela área.
E conforme ele vai fazendo, vamos dizer assim, os investimentos na recuperação dos armazéns, que é a obrigatoriedade dele, né, vai se liberando aquela área para, né, a alienação, enfim, para os empreendimentos de fato acontecerem. Então a gente tem um projeto imobiliário a ser desenvolvido lá naquela área inicial, e aí ao longo de todos os armazéns existe, claro, alguns, como o Pedro falou, algumas questões que devem ser respeitadas, a reserva do espaço para o South Summit, né, o espaço cultural, mas uma certa liberdade para o empreendedor dispor de atividades que ele entenda que fechem a conta, né? Sim. Como, por exemplo, talvez o que é interessante ter uma universidade, pensa, um clube, uma balada, enfim, o que for, absolutamente tudo. Acho que tem um universo de possibilidades para se fazer aqui, uma área de startup, de tecnologia, realmente tem muito espaço, né, Pedro? Claro, e algumas coisas já foram anunciadas pelo novo futuro concessionário, né? E uma dessas novas atividades... Pode, ele falou, né? Claro que agora a responsabilidade pela implantação é do novo concessionário, mas nós que conhecemos ali bastante a área, podemos dizer isso. Ele já disse que tem um grupo educacional, que é o Grupo Atitus, que vai se integrar aqui ao CAIS. A EGEA também já disse que vai instalar o seu centro operacional aqui em um dos armazéns do CAIS, o que é super legal, porque lá no Rio de Janeiro, a EGEA também é a concessionária de água e esgoto de algumas regiões da capital do Rio. E lá eles montaram um centro de controle operacional também dentro da área portuária, do Porto Maravilha, um armazém grande, que a população, inclusive, pode visitar. Então, tem uma característica educacional das pessoas entenderem como é que funciona o tratamento da água, as etapas, os benefícios para a sociedade, ou seja, isso se integra bem aqui também, né? Muito provavelmente teremos isso. E, claro, todas as outras coisas que hoje a gente já vê pelo próprio South Summit aqui. As áreas de inovação certamente estarão aqui presentes, lazer e gastronomia combina muito também, combina muito. Aqui, já criou essa identidade. Esse sistema, né? O pessoal está esperando até, eu acho que vamos ter tudo isso nessa área. E aí, de novo, voltando aqui no prazo, depois desses 180 dias... 180 dias é o projeto. Para começar a fazer os projetos. É claro que ele pode fazer antes e o que tiver de aprovação de Estado e município também pode ser acelerado. Mas considerando isso, 180 dias, lá no final do ano a gente já pode começar a ver intervenções mais robustas aqui na área do CAIS, que é super legal, né? Muito bom. São 4 anos, como é que é? O prazo limite que ele tem para poder... o prazo ele é sempre limite, né? Até porque o concessionário ele tem o interesse de entregar antes, aí tá uma eficiência privada até ele poder receitar, né? Isso é importante dizer que existe um estímulo na própria estrutura contratual para que ele antecipe, aí que está a vantagem da gente ter um parceiro privado para poder fazer isso. O prazo limite é de 1.170 dias no total, ou seja, 1.170 dias. Dá 3 anos e pouquinho. Isso. Limite total, para ele poder revitalizar todos os armazéns. Se saia antes, até e aí fazer esse investimento em infraestrutura, que é um desejo, né? Eu sei que o South Summit investe muito para poder produzir o evento aqui, gerador, enfim, todo o entorno, iluminação, né? Os próprios ar-condicionado. Então tu pensa, tu ter de forma estruturada isso resolvido, um espaço para evento, tanto para o South Summit como para outros eventos ao longo do ano, vai ter, né, uma estrutura pronta e preparada, né, adequada, climatizada. Em todas as áreas, né? Isso é turismo revolucionário para a cidade. Eu acho que a gente tem aqui uma potencialidade grande, ainda não trabalhada, uma conexão com o Mercosul, aeroporto, um dos maiores do Brasil, operando e se conectando com todo mundo. Nós temos a região metropolitana, mais de 4 milhões de pessoas, a nossa conexão, enfim, aqui com o Sul. Então tem os trechos de orla, tem muita coisa já entregue que são atrativos turísticos, e eu acho que o CAIS ele vai ser essa cereja do bolo e que vai produzir essa transformação. E tem uma coisa também... Eu tô ansioso para ver esse CAIS. Nós também. E tem uma coisa que o pessoal às vezes também pergunta muito, muita gente, que mas será que não vai gerar uma competição do CAIS com outras figuras aqui turísticas também da capital, então a Orla ou outros projetos que eventualmente são anunciados? O que eu sempre digo é o seguinte: nós temos que pensar grande, e esse projeto ele tem uma capacidade de atrair pessoas que não estão aqui hoje. Nós não vamos disputar demanda dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos que trazer gente de fora, e isso aconteceu em várias cidades do mundo.
por meio de projetos dessa magnitude. Então, o nosso grande objetivo aqui é tornar Porto Alegre uma referência no mundo em relação à utilização desse tipo de E vocês de acreditam área. que isso vai ser possível? Eu acredito muito. Na verdade, assim, a gente, na verdade, vai otimizar, como o secretário Pedro está falando, nós já temos turistas que pousam em Porto Alegre, vão para a Serra Gramado. e não ficam em Porto Alegre. Isso foi um debate de ontem aqui com a secretária Júlia, a gente falando daí do polo gastronômico, a capital do churrasco, a parte do polo cervejeiro. E isso aqui também, né? Isso que a gente está debatendo agora, eu acho que... O que vocês acham dessa união das áreas, a integração das áreas? É o turismo junto com isso, é a economia. Isso é muito importante. Eu acho que de todos os potenciais que Porto Alegre tem, são muitos, eu destacaria o Guaíba como nosso principal potencial. E o menos aproveitado hoje. Menos aproveitado. Ou seja, Chegar a falar que ficou de costas pra eles é absurdo. a gente tem um espaço enorme para crescer, né? Eu acho que a gente ensaiou agora recentemente fazendo esses projetos de Orla, o Cais, né? Embarcadeiro, o Pontal, o trecho 1, o trecho 3. A gente chegou até o Guaíba. Agora a gente precisa entrar nele, né? A gente tem que ter marina, tem que ter atracador, tem as ilhas aqui, tanta coisa bonita. Eu sei que o Estado já está modelando, estou empolgadíssimo aí com a possibilidade de modelar essa unidade de conservação que é a das ilhas aqui também, dá um uso. Imagina tu conectar com um passeio de barco, as coisas que já estão acontecendo, mas tu potencializar isso, a gente se soma com Gramado, que tem aquele turismo mais de inverno, e a gente tem uma condição de ter um turismo mais de verão, então se complementa com aquela pessoa que desce no aeroporto. E como tem gente aqui, eu vou aproveitar, porque estão me mandando aqui o WhatsApp dos ouvintes. Eu ia falar que também o pessoal no bastidor tá falando que tem bastante comentário no YouTube aqui, Sim, elogiando. Tem bastante empreendedor que está acompanhando, e o que a gente vai dizer é realmente apostem no centro histórico e apostem rapidamente, porque essa região ela vai se transformar de forma célere e incrível, algo assim nunca visto. Tem ainda muitas áreas ociosas, subutilizadas, ainda tem terreno no centro. A gente fez, somado a esse projeto de transformação aqui, que vem sendo, né, construído, liderado pelo Estado junto com o município, o programa de reabilitação do centro histórico. É um programa urbanístico que dá uma série de incentivos, de estímulos para a gente potencializar essa transformação. Claro que, sozinho, o programa, ele tinha os seus desafios para acontecer, porque tu precisava desse investimento público numa obra transformadora como é o Cais. A gente já vem pelo município fazendo outros investimentos, a própria concessão, né, do Harmonia, que está em curso, é um investimento de 300 milhões, o trecho 1 da Orla, né, quadrilátero central, tem uma série de coisas acontecendo já no centro de investimento, na zeladoria, no mercado público, vejo que está mais bonito, né? Há um investimento significativo. Esse dia eu estava calculando com o Cais, mas a gente tem quase 1 bi investido, entendeu, no centro, entre obras nossas públicas e via parcerização. E tem uma política de incentivos justamente para viabilizar essa transformação. Nós devemos, em seguida, aí, ao longo desse primeiro semestre, divulgar a regulamentação do programa de reabilitação do centro histórico, dando os critérios, tendo um manual instrutivo, um site para tu poder identificar as potencialidades dos terrenos em curso aqui, porque realmente tem uma condição boa com esse investimento significativo aí de os empreendedores ganharem muito dinheiro, a cidade ganhar muito com isso, porque tu vai trazer população para o centro, a região, vamos dizer assim, que menos impacta do ponto de vista ambiental, em vez de a gente espraiar a cidade e ter uma cidade distante, depender de ônibus, de carro, a gente concentra esse crescimento no centro histórico, todo mundo vai poder ir no trabalho, a pé, no comércio, enfim, se deslocar sem necessariamente fazer o uso do veículo e poluir tanto. E a gente fala muito do empreendedor, né, dependendo do lugar onde a gente está falando, mas é importante a gente lembrar sempre também que isso vai gerar emprego, vai gerar renda, aumenta muito o volume de empregos gerados, né? O turismo hoje emprega muito no Brasil, o setor de serviços de maneira geral, né? Então a gente precisa disso para que as pessoas tenham possibilidades de emprego. E uma coisa que até o governador Eduardo Leite fala sempre, a gente precisa reter as pessoas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os nossos jovens estão indo embora, buscar oportunidades em outros lugares. Então nós temos que gerar essas oportunidades aqui. Para gerar oportunidades, as pessoas têm que morar num lugar que elas gostem, num lugar que faça sentido, que não tenha, que ela não sofra para transitar de um lado para o outro, que ela não demore 1 hora, 2 horas para se deslocar para o trabalho. Então, os projetos desenvolvidos pela Prefeitura e pelo Estado, né, o Estado, na Secretaria de Parcerias e Concessões, também estamos fazendo a concessão do transporte metropolitano por ônibus, também para dar mais qualidade para o transporte público, integrar com o transporte urbano da capital,
para a gente ter isso, para a gente ter uma cidade que se movimenta com facilidade e fazer com que as pessoas queiram ficar aqui e atraia cada vez mais gente. E só um ponto que eu acho que é importante, conecta muito com o que o Pedro está falando, que isso que nós estamos fazendo é política pública de longo prazo, né? Não é deste mandato, é projeto de Estado. Então, esse contrato do Cais Mauá, por exemplo, ele é um contrato de 30 anos e que o concessionário tem a obrigação não só de fazer a revitalização dos armazéns e de fazer essa integração com a cidade, mas também de manter, né? A gente está falando de um contrato de prestação de serviço. Então, que isso vá ficar como uma política realmente de longo prazo. Que legal a gente pensar vai movimentar assim, isso por muitos anos. E o Delta, hein, Fajardo e Pedro, aqui, como é que tá a modelagem das ilhas ali? Porque isso se soma muito, assim, é uma unidade de conservação, para quem não sabe, estadual, né, o Delta do Jacuí, e tem, em função disso, uma série de camadas de legislação, interferências entre município, estado, união e regras, e faz com que a gente acaba aqui, por muitas vezes impedindo uma ocupação regular em função de todas essas dificuldades de camada de regra e dando espaço para aquela ocupação irregular, quanto que seria um potencial muito grande se conectaria aqui com, né, o cais, com a orla, né, os atracadores públicos que a gente quer fazer. É muito importante, eu acho, também para a estratégia de Porto Alegre. Como é que está isso, Pedro, ali? Você que vocês já começaram a tratar desse assunto, enxergando esse todo, né? Exato, justamente. Para usar o Guaíba mais, a gente tem que ter pontos diferentes em torno dele para poder atrair cada vez mais gente para utilizar tudo que está em volta, inclusive o parque. O que a gente identificou ao longo dos estudos para a concessão do Delta é que uma coisa primordial é o sucesso do Cais Mauá. Então agora, com a assinatura de contrato e as obras começando, né, a gente conseguindo revitalizar o cais e aumentar aqui a utilização, a gente pode avançar também com o Delta. Mas aí primeiro a gente precisa assinar o contrato e começar o desenvolvimento aqui do cais para poder dar segurança para o parceiro privado que vai explorar eventualmente o Delta, que existe uma potencial demanda, não só potencial demanda, mas que a demanda comece de fato a existir. Então, um ponto fundamental para o Delta é o sucesso do cais, que hoje nós estamos cada vez mais perto de atingir esse objetivo. A gente ouve muito também a questão de, muita gente critica essa parceria público-privada, e a gente viu nesse projeto, então, que isso aconteceu e também uma união entre o governo do estado e a prefeitura municipal. Qual é a importância de estar tudo integrado, assim? É fundamental, né? O sucesso ele depende de todo mundo trabalhando junto, né? E nós temos governos do estado e do município que entendem que o que transforma a vida das pessoas é o investimento privado, é o empreendedor, e o estado ele tem um papel que é importante, mas ele não pode atrapalhar o empresário, ele não pode atrapalhar as pessoas. Então, ter esse tipo de integração é fundamental e o sucesso ele aparece e não demora para aparecer. Então, é muito legal, né? Nossas equipes trabalham de maneira muito integrada, porque são todos muito técnicos, mas todos com essa mentalidade. A gente precisa, para melhorar a vida de todas as pessoas, atrair mais investimento, e esse investimento vai ser necessariamente, em sua maioria, investimento privado. Para isso, a gente tem que dar condições para o investimento privado acontecer, e é isso que a gente está fazendo de maneira conjunta. E tem um ponto que é importante, que assim, esse é um projeto que, embora seja um projeto do Estado, como o secretário Germano colocou, tem aprovações que são da Prefeitura. Então a gente precisa de ter uma atuação articulada, porque não adianta o Estado contratar e a Prefeitura eventualmente, né, criar ali obstáculos para que esse empreendimento seja realizado. Como a Prefeitura está, né, principalmente pelo Germano liderado desde o início no projeto, né, desde o início envolvida, existe uma governança público-público que facilita a relação público-privada. Né? Na verdade, ela precede, inclusive, porque ela vem desde os estudos, desde a concepção do que a gente quer para esse projeto. Então agora, realmente, a gente passa por uma fase em que a Prefeitura tem um papel primordial, mas que já está alinhada desde o início. Agora é só fazer eventuais ajustes e projetos complementares para executar a obra. E diferente da outra modelagem que aconteceu lá atrás, que teve a licitação, né, o leilão em 2010, se não me recordo, né, mais ou menos na data. Aí, efetivamente, para ter uma ideia, foi, né, a área do Estado, na tentativa de dar uma ocupação, né, foi feito um leilão, uma modelagem lá, teve um vencedor em 2010 e aí ele veio, a partir daquela, para tu ver a falta de conexão, né, que se tinha entre Estado e município, ele veio aprovar o município. Sabe quanto que ele teve a licença para construir, efetivamente, para ele botar um parafuso, entendeu, aqui no cais? Em dezembro de 2017, ou seja,
inviabilizou, o mundo se transformou, tudo entendeu? Nem era mais o mesmo Então, projeto. isso que a gente conseguiu evoluir nessa modelagem. Esses, vamos dizer assim, 8 anos de tramitação entre o leilão, né, e efetivamente a licença, a gente já fez antes. Então agora, né, o empreendedor ele já entra Aí dá com orgulho, isso, né? Não, e uma coisa que a gente tem que mencionar também é que o Brasil evoluiu muito nesse período em relação a projetos de concessões e parcerias com a iniciativa privada. Bom ouvir isso. A gente começou lá no meio da década de 90 fazendo os primeiros projetos de parcerias e concessões e depois, ao longo desses 20 e poucos anos, a gente mudou muito, né, e aprimorou muito os contratos justamente para dar essa segurança que o Germano falou. Para a gente não só os governos, mas tribunais de contas, Poder Judiciário, todo mundo andando, entendeu né, a lógica disso. Né? Então, eu gosto sempre de dar os exemplos, porque facilita para as pessoas. A maioria das nossas melhores rodovias do Brasil, das 25 melhores, 22 são rodovias concedidas. Os nossos aeroportos hoje são considerados os melhores aeroportos do mundo em qualidade. Então, esse potencial que a gente tem nas parcerias, nós temos que sair do óbvio, né, que é a infraestrutura econômica, para buscar esse tipo de projeto, como é o CAIS, para mostrar para o resto do país também que dá para fazer muita coisa por meio de parcerias com a iniciativa privada. Tiago, Perfeito. e uma barreira que a gente tem que quebrar, eu estou aqui ao vivo e recebendo Estamos ao imagens, ao vivo, né, pra fotos reforçar, aqui de estamos projetos, né? South Summit ao vivo, Recebendo podcast. aqui algumas ideias de projetos que vão acontecer no centro, no entorno, que estão acompanhando a evolução do CAIS aqui para empreender e lançar. Gostei da última frase. Exatamente. Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que quebrar essas barreiras, o pessoal diz, mas não pode construir no centro, tem que deixar do jeito que tá, porque patrimônio histórico. Gente, isso é um equívoco. Se nós queremos crescer de forma sustentável a nossa cidade, a gente tem que concentrar esse crescimento populacional para as áreas onde a gente já tem infraestrutura, que ela já está antropizada, ou seja, já tem água, esgoto, asfalto. Sim, a gente ali tem que tá pronto, né? impedir esse espraiamento urbano, né? A gente tem que possibilitar que esse crescimento aconteça onde tu já tem comércio, serviço, tu não precisa, né, usar tanto o veículo, o transporte para se deslocar, porque polui muito. Sim. E como isso que vai acontecer, né? Naturalmente, tu revisando esses padrões de recuo, afastamento, por isso que criamos o programa de reabilitação do centro histórico e, consequentemente, a altura. A gente tem que possibilitar também a altura de edificações aos moldes do que é Londres. Vejam bem, uma cidade histórica, linda, né? Tu tem um patrimônio preservado, mas com sustentabilidade. Ao mesmo tempo, tu tem o antigo e tu tem o novo, edificações grandiosas que levam a população e criam essa vitalidade urbana. Então tem gente lá de manhã, de tarde, de noite circulando. Essa é a ideia. Então a gente tem que superar essas barreiras. Eu acho que Porto Alegre, tu fala um pouquinho em centro, em altura, o pessoal quer do jeito que tá, tem preconceito. Legal a gente falar sobre isso para deixar claro isso. Ninguém vai botar tudo abaixo e subir Nós novo. temos que evoluir, a gente tem que sim respeitar o patrimônio histórico que a gente tem, mas a gente tem que Concordo. criar, né, a sustentabilidade econômica para manter pra girar para ele, girar, né? exatamente. Pra ele... E essas coisas não competem, né, Germano? Exato. Não sei, até para clarificar isso para as pessoas um pouco, quando o patrimônio histórico identifica algo que precisa ser tombado, não importa se o imóvel é público ou privado, aquelas características elas vão ter que ser observadas. Então, Perfeito. isso convive de uma maneira muito tranquila, Harmoniosa ali, harmoniosa. né? Então, não é vem porque... um e sai o outro, né? Não vem. Vamos agregar para Exato. isso. Então né? é isso que a gente tem que entender para aproveitar melhor, né? Hoje a gente vê, não só em Porto Alegre, acho que Porto Alegre está dando um passo gigantesco na frente de outras cidades no Brasil, nesse quesito também, né, de aproveitamento do centro. É muito triste você andar numa cidade como São Paulo, por exemplo, com lugares tão bonitos e que carregam ali uma história tão antiga, que estão completamente deteriorados, né? Então a gente tem que buscar, e nós temos isso em todas as cidades. O Porto Alegre está fazendo isso e a gente precisa, né? O projeto do CAIS vai trazer isso também para o seu entorno, como o Germano falou, e num futuro rápido a gente vai ter uma cidade que, de novo, vou repetir aqui, nosso objetivo é transformar Porto Alegre numa das cidades mais interessantes da América Latina. Sem dúvida. A gente tem, tá tudo aqui, né? É só dar esses pequenos ajustes aí, a gente tem tudo na mão para fazer. Por isso que aqui. eu peço, quem está nos ouvindo aí, reforço, invistam no centro. O centro é território de oportunidade enormes, tem desafios, tem compatibilização, tem algumas burocracias a superar, mas ele tem muita oportunidade. Ele já tem uma base legal pronta, estruturada, com possibilidades, e ele tem o outro pilar que a gente entende extremamente importante e necessário para um programa urbanístico de transformação acontecer, que é o
investimento público, a transformação, que é o que está acontecendo, né? Via parcerias no CAIS, os 300 milhões no Harmonia, né? O trecho 1 da Orla com ocupação, o quadrilátero central, enfim, é cerca de 1 bi de investimento no entorno do centro histórico. Aí tu soma-se isso, um trem que acessa a região metropolitana, né? Mais de 4 milhões de habitantes, que, né, tem 2 estações no centro, a conexão direta com o aeroporto, que é um dos maiores do país, né? Enfim, tem muita potencialidade, tem muita oportunidade no centro histórico. E a gente passa aqui, né, no nosso podcast, várias secretarias, a gente também tá dando 2 dias, dá muito orgulho, né, de morar aqui, tá? A gente reviveu isso, né? É legal ser Porto Alegre. A gente ouviu também do secretário de Segurança, questão dos totens. Acho que tá tudo alinhado para isso, pra gente se tornar uma cidade de referência, né? E eu queria perguntar pro secretário Germano também a respeito do software de arborização, que a gente tá aqui num evento falando muito de inovação. E fiquei sabendo disso aqui agora há pouco de manhã. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre, porque eu achei sensacional. A gente falou aqui, brincando, as árvores vão ter chip agora em Porto Alegre, é isso? Isso tudo vem com isso, né? Uma cidade que respira inovação, realmente tem que ter inovação no seu dia a dia, né? O que é isso aí, Gerão? Tu vai chipar as árvores em Porto Alegre, é isso? Isso aí, né? É preciso crescer, e é natural de um centro urbano, né, que a gente cresça, mas a gente precisa pensar, né, a política sempre dá sustentabilidade nesse crescimento. Eu estava agora há pouco gravando e vai ter hoje uma reportagem grande aí fazendo um merchan para o Jornal do Almoço sobre a arborização, sobre o crescimento, né, sustentável da cidade. A gente se orgulha, Porto Alegre é uma das capitais mais arborizadas do país, a gente tem mais de 700 praças, a gente tem 12 parques, a gente tem 4 unidades de conservação no viário, tem uma vegetação bem expressiva, mas é uma vegetação que tem, né, envelhecido natural, fruto desse protagonismo ambiental. Foi a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente, então reservou muita área para praça, parque, e é preciso a gente fazer, né, o manejo com inteligência, porque a gente tem vivido cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas, né? É chuvas excessivas, temporal, vento. É calor, vento, e aí, né, termina a luz, todo o problema que a gente viveu agora da incompatibilidade, né, com a luz, ainda estamos tentando resolver os problemas. Então a gente precisa fazer esse manejo com inteligência e por isso, né, estamos evoluindo e tentando estruturar cada vez mais esse trabalho. Contratamos recentemente, investimos num software que faz, então, este acompanhamento. A gente está inventariando vegetal por vegetal da cidade de Porto Alegre, né, mapeando, microchipando ele para a gente poder acompanhar a sua evolução. O tipo de vegetal, a situação dele, né, como que está, né, atualmente, em eventual incompatibilidade com a rede. A nova vegetação que a gente está plantando através lá do nosso viveiro municipal já é vegetação nativa, já é a árvore certa para o lugar certo. A gente tem um investimento muito grande no penso antes de sair plantando, porque todo mundo quer, uma vez, né? Como é que é ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Então todo mundo quer plantar uma árvore, mas assim, mesmo para plantar, a gente tem que ter um pouco de inteligência e um penso estratégico para realmente a gente não ter interferência e ter problema. Porque não adianta sair plantando a árvore exótica, que vai dar problema, que vai morrer, vai, né, incompatibilizar com a rede. A gente tem que plantar a vegetação nativa e por isso a gente investiu mais de 40 milhões recentemente, desde 2021, nas áreas verdes da cidade, só no viveiro municipal que vai produzir essa vegetação nativa, mais de 5 milhões, depois em todas as outras áreas, no software, no plantio mesmo, o contrato de plantio inteligente na cidade. Então a gente pensa, né, a cidade, naturalmente, que ela deve crescer, ela deve se desenvolver, ela deve ser turística, ela deve ter qualidade de vida, mas ela deve ter sustentabilidade, né? E a árvore, ela é o que a gente tem de solução mais efetiva quando se fala em mudança climática, em efeitos de mudança climática. Por quê? Porque ela trabalha a pauta da redução das emissões. A árvore, ela faz a captação do gás carbônico que ia para a atmosfera. Para Porto Alegre, recentemente a gente fez um inventário, 67% das emissões têm origem no transporte. Então, se a gente quer estancar esse problema, vamos dizer assim, diminuir o seu impacto que a gente está vivendo, a gente tem que zerar as emissões, né? E mesmo assim, mesmo zerando, a gente vai ter esses problemas que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que trabalhar a pauta da adaptação, ou seja, estar mais preparado para a mudança climática, para o temporal, para a chuva, né? Para os avisos, né, meteorológicos, como o que aconteceu ontem, né? Rapidamente se organizou e pediu para o pessoal sair. Eu acho que funcionou super bem esse protocolo. Então as cidades têm que se preparar cada vez mais para isso, porque isso é uma realidade constante. E aí eu sempre falo da árvore, da importância que ela tem tanto, né, para essa captação do gás carbônico, ou seja, para a redução,
quanto para a redução do calor. Ela faz, né, a redução dessas ilhas de calor, ela trabalha os calor. Porto Alegre tem, bom, Rio de Janeiro 60 graus, nós ontem aqui ontem com 36, 40, né, de sensação. É uma loucura. Então, tem que plantar sim cada vez mais, que tu vai ver onde tem vegetação, a gente tem uns graus sempre a mesma. Plantar certo, a vegetação nativa, que tem uma importância para o ecossistema, não sair plantando, né, qualquer tipo de vegetal, que essa sim vai dar problema, depois a gente vai se incomodar. E só para exemplificar, é interessante o Germano tocar nesse ponto, pegando o gancho também que o Pedro tinha comentado, como é que tá tudo integrado, né? Ele tá falando de plantio de árvore para poder diminuir e captar gás carbônico. Quando a gente fala, né, ele mencionou a questão dos veículos, a gente, por exemplo, fazendo a concessão do transporte metropolitano, o que a gente quer é, na verdade, aumentar o número de pessoas no transporte coletivo com qualidade, com segurança, diminuindo a emissão de gás carbônico dos veículos, né, dos carros individuais. Então são ações que sempre se conectam. Que é isso que a gente fala de grandes capitais e referências, né? Não é a quantidade de carros, não, é quanto menos eu usar o carro. Amsterdã é só bike e o pessoal andando a pé. Gente, vamos encerrar, porque senão a gente vai longe aqui, tem mais gente para passar nessa mesa aqui, mas muito legal esse papo, como eu disse... não sou um porto-alegrense de nascer aqui, mas cada vez mais aqui, participando do South Summit e ouvindo vocês, dá muito orgulho e a gente está ansioso por essa Porto Alegre que vem aí. Espero que tenham curtido o papo aqui. Secretários, alguém mais quer dar uma última palavra, alguma coisa? Não, foi tudo falado. Não, para deixar para falar depois mais alguma coisa também, né? Então tá. Isso aí, coisa boa. A gente agradece a presença de vocês. E para quem tá assistindo aí, fica ligado que agora a gente vai com o pessoal que tá na rua. Cris, tem uma reportagem, alguma no ponto aí já? Então tá, continue acompanhando, daqui a pouco a gente volta com mais uma mesa aqui, direto do South Summit Brasil em Porto Alegre.